1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Amém? Vamos lá. O versículo 18 diz o seguinte: E um dos oficiais respondeu: Conheço um jovem, filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, e é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor estás com ele. Veja que esse versículo ele encerra dizendo: o Senhor estás com ele. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: nós já declaramos que não há nada melhor, maior do que o nosso Deus. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: Deus está com você? Amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero falar é a sua maior dor. Presta atenção. A sua maior dor, aí está o seu propósito. Na sua maior dor está o seu propósito. Feche os nossos olhos com nossas cabeças e nós vamos orar. Maravilhoso Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós já declaramos que não há nada maior, não há nada melhor do que o Senhor. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, fala nos nossos corações. Os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está pronto para receber essa palavra que transforma e que muda. Mas fala, Deus, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração nesta noite. Assim, ó Deus, como cai a chuva sobre a terra, que dá pão ao que semeia, assim a tua palavra, ela vai e produz o resultado para o qual está sendo mandada. Eu te peço, toma a primazia, toma a direção, toma a minha voz, e que não eu, Senhor, apareça, mas que o Senhor apareça, e que o Senhor fale ao coração da tua igreja, e que possamos sair daqui cheio da tua graça, cheio da tua presença, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais te buscar e te servir em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, na nossa maior dor, aí está o nosso propósito. Quando nós passamos, enfrentamos alguma dor física, nós não conseguimos pensar direito, não conseguimos tomar a decisão que é preciso tomar. Interessante que quando nós temos alguém doente em casa, está passando por alguma dor, por algum sofrimento, nós se preocupamos de tal forma que nós não conseguimos realmente agir da forma que precisamos agir. Muitas das vezes tomamos decisões precipitadas, muitas das vezes fazemos coisas que não era para ter feito, e muitas das vezes nós não conseguimos nem sequer agir, porque a dor é tanta que a gente não consegue raciocinar e nós não conseguimos pensar na solução. Interessante que esses dias contei aqui para alguns irmãos da Escola Bíblica Dominical que o módulo, lá onde a gente faz as caixas, tem 5.000 quilos e ele caiu em cima do meu dedo. Por falta de atenção, que quando eu estava descendo o módulo, a minha mão estava em cima do gabarito e o meu dedo estava exposto, eu não vi, e eu estou com a outra mão baixando a talha com o controle e o rapaz chama minha atenção. Eu esqueci o dedo embaixo do gabarito. E quando aquele módulo desceu, pegou meu dedo, foi Deus, não foi eu. Puxou tão rápido que meu dedo ele estourou. Não quebrou os ossos, nada, mas ele estourou, a minha está partindo. E eu parei ali, senti aquela dor terrível. E eu falei com um rapaz que estava comigo, que tirou a minha atenção e disse: olha aí, olha o que aconteceu, o módulo caiu em cima do dedo. E o sangue começou a escorrer. E eu fui no banheiro, lavei a mão, peguei o papel, encolhi o dedo e falei: vou chamar o encarregado e vou explicar o que aconteceu. E eu chamei ele, expliquei. E ele disse: vai, eu tenho duas coisas para você. Primeiro, me levar na Santa Casa. E segundo, você vai perder o seu ticket. Infelizmente, porque você vai pegar o atestado e você vai perder o seu ticket. O que você quer que eu faça?
Porque se eu for falar para o técnico de segurança, ele vai ter que mandar eu te levar para Santa Casa. Eu disse, não, eu vou continuar aqui até a hora de eu ir embora. Peguei o papel da filha da banheira de novo, lavei o dedo, lavei a mão, rolei o papel no dedo, coloquei a luva e fiquei curtindo a tua ali. Só que algo, quando a gente para, quando a gente respira, quando a gente para pensar, a gente começa a tomar a decisão certa. E quando chegou no horário da janta, eu fui para uma sala de descanso que tem ali, e a primeira coisa que eu fiz foi buscar a solução na pessoa certa, da pessoa mais indicada que tinha para resolver o meu problema. Eu disse, olha, eu tenho uma pessoa que pode resolver o meu problema, que pode me dar aqui uma solução, um caminho, pode me mostrar um caminho, uma direção que eu possa aliviar essa dor. E eu peguei, tirei a foto, mandei para a enfermeira ali, Maiara, disse, Maiara, o que está acontecendo com o meu dedo, Maiara? Mano, eu quero saber com o meu dedo, enregaçou meu dedo, o que é que eu faço? O que é que eu dou? Foi não, Maiara? Então assim, Maiara foi uma bênção na minha vida naquele dia. Mas por que eu fui, mandei mensagem, mandei a foto? Porque é a pessoa mais indicada para resolver o meu problema. Por quê? Porque ela trabalha nessa área. Ela trabalha, ela sabe resolver esses problemas. Então assim, eu parei a pensar nessa cidade e disse, olha, tem uma pessoa que pode resolver o meu problema. E muitas das vezes, irmãos, a nossa dor, o sofrimento que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, nós buscamos resposta em lugares e locais errados muitas das vezes. Buscamos soluções em pessoas erradas muitas das vezes. Por quê? O texto ele vai dizer que ele está se referindo aqui, o oficial está aqui perante um rei chamado rei Saul. E o rei Saul, por ele ser rejeitado por Deus, ele agora está sendo atormentado pelo espírito maligno vindo da parte de Deus. Só que ele está atrás da solução. Ele está procurando uma solução para o seu problema. Então, um dos oficiais dele vai dizer para ele, olha, eu conheço o jovem, eu conheço o rapaz que é de Belém, camarada sabe tocar harpa muito bem, camarada é guerreiro, e por último, Deus está com ele. Então assim, o que vai levar eu e você ao nosso propósito são referências, e na sua maior habilidade é onde Deus quer usar a sua vida. Na nossa maior habilidade é que Deus vai nos tornar referência onde estamos. Entenda isso, porque Davi, o texto ele vai dizer que Davi ele era um pastor de ovelha. Davi, por ser o filho caçula, Davi todos os dias ele tinha um compromisso ou uma responsabilidade de apacentar as ovelhas de seu pai. Interessante que quando os três filhos mais velhos de Jessé estavam se alistando no exército de Saul, porque os três agora fazem parte do exército de Saul, Davi estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Davi estava ali apacentando, cuidando daquilo que ele foi designado para fazer. Mas aqui que chama a nossa atenção. Irmãos, Davi ele era pastor de ovelhas. Mas Davi ele não se deteve simplesmente só em ser pastor de ovelha. A gente vai ver que as nossas habilidades é um caminho, uma direção que Deus está nos colocando para a gente seguir, para a gente dar o passo. Por quê? Veja que a gente vai entender, quando Davi ele vai enfrentar o Golias, que Davi havia uma habilidade que nenhuma outra pessoa tinha, que era o lafunda. Mas Davi não era um apacentador de ovelhas, Davi ele não era um cuidador, mas no seu tempo, no momento que ele estava ali, ele estava treinando as suas habilidades. Veja que o texto vai dizer que o pastor de ovelha ele sempre estava no campo, cuidando das ovelhas do pai. Interessante que eu me perguntando, eu lendo esse texto, eu me perguntei, mas como esse oficial de Saul, ele sabe de todas essas características de Davi? Eu fiquei me perguntando se Davi a maioria do tempo estava em casa ou Davi estava apacentando as ovelhas, Davi estava no campo. E
interessante que quando a gente vai estudar a história de José, a gente vai ver que Jacó manda José ir a seus irmãos. E o texto diz que José ele se perde pelo caminho. Só que por ali ia passando um homem. Um homem ia passando no meio do caminho e ele diz: você viu? Você sabe para onde meus irmãos foram? E ele diz: olha, eles são de Pai-Sabana. Siga por este caminho que tu vai encontrar os teus irmãos. Então, certamente, os pastores, eles estavam apacentando ovelhas no local onde passavam sempre pessoas. E Davi, por ser e por estar nesse local, as pessoas ao passar viam a sua habilidade com a arma, via a sua habilidade com a funda, via a sua habilidade com aquilo que ele sabia de fazer melhor. Mas Deus, ele tem um plano, e Deus ele tem uma missão, e Deus ele tem um propósito para a vida de Davi. Davi é para ser rei de Israel. Saul foi escolhido pelo povo. O povo escolheu Saul, mas Davi quem escolheu é Deus. E Deus ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Deus ele tem um propósito dentro de você. Irmãos, quando a gente vê e quando a gente entende que nós não nascemos por acaso, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, a gente veja que quando Deus ele chama Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que tu fosse gerado, antes que tu saísse do teu pai, eu já te conhecia. Eu já sabia que teu nome ia ser Jeremias. Eu já sabia que você seria filho desse fulano, de ciclano. Eu já sabia onde você iria viver. Eu já sabia teu nome, eu já sabia a tua idade, eu sabia quanto da tua pele, eu sabia quanto do teu cabelo, eu sabia tudo sobre você. E Deus manda te dizer: Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça hoje, agora, nesse exato momento. Deus ele sabe toda a tua história, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe da tua dor, Deus sabe da tua angústia, Deus sabe da tua alegria. Deus te conhece por inteiro, Ele não te conhece por metade. Mas precisamos, irmãos, entender o seguinte: que nenhum sofrimento, a dor que muitas das vezes nós enfrentamos, é para nos fazer parar. Sabe por quê? Porque onde a gente enxerga derrota, onde a gente enxerga a perda, onde a gente enxerga o fracasso, Deus olha e vê vitória em nossas vidas. A gente precisa entender e compreender a forma e o jeito que Deus trabalha em nossas vidas. Nós precisamos entender que a nossa forma e a nossa maneira de nós nos comportar perante a sociedade, perante o nosso trabalho, perante a nossa casa, isso vai mudar o fator, isso vai mudar a direção do mundo que Deus quer nos levar. Interessante é que eu vou lhe falar, e você pode até achar que não. Essa semana, tem umas 2 semanas atrás, que lá na firma, tem uma cozinheira que trabalha à noite, que serve a gente, e ela saiu de férias e entrou outra no local, e todos os dias na hora da janta, essa mulher ela chega e coloca 2 pedacinhos de carne. Rapaz, mas ela escolhe assim pequenininho e morre. Sabe, por 2 vezes, sabe, eu fiquei indignado, mas fiquei bravo com ele. Cheguei em casa, falei com a Sandra e disse: rapaz, eu tenho mulher lá que a mulher, eu acho que ela tem alguma coisa contra mim, não é possível. Ele falou: aquela mulher tem raiva de mim. Tudo bem. Aí eu falei: hoje eu vou tirar o que está falando com aquela mulher. Já saí de casa, já pensou nisso. Eu falei: hoje eu vou dar uma luz para aquela mulher. Eu vou dizer algo para ela, perguntar por quê. Ela é tão ranzinza com a carne, tanta carne que tem ali, e ela bota 2 pedacinhos de carne para mim. E fui trabalhar, Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus começou a falar comigo, e eu trabalhando, Deus falando comigo, Deus me mostrando que a nossa forma de nós nos comportarmos, a forma de nós agir com o outro, muda o nosso destino, muda a rota da nossa vida. E interessante que eu cheguei na hora da janta, né? Olha bem. Aí cheguei na hora da janta, Deus falando comigo, eu falei: verdade, né? Eu falei: verdade, né, Senhor? Vai ver que ela brigou com o marido, vai ver que ela brigou com os filhos, vai ver que a patroa dela de manhã brigou com ela e ela já está empilhada e quer descontar na gente. Então, sempre porque eu tenho que tornar
a vida dessa mulher mais amarga, mais difícil? Sabendo que eu posso tornar a vida dessa mulher melhor ainda? Se eu tenho o poder de mudar a história dessa mulher, por que eu vou tornar a vida dela mais difícil? E eu comecei com Deus, sabe? Ele conversando. Aí da hora da janta cheguei, só de estava eu. Os outros pessoal não tinham chegado junto comigo. E na hora que eu peguei a bandeja e fui colocar o prato, ela disse, pera um pouquinho aí. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode, fica à vontade. Ela, você é crente? Aí eu falei, sou. De que denominação? Aí eu falei, batista. Ela, que bom, como Deus é bom, né? Amém. Agora, se eu fosse dizer para aquela mulher, dando que ela colocasse a carne, rapaz, deixa eu ver de vaca, pelo amor de Deus, o negócio não é nem seu. Ela ia me dizer desaforo. E talvez eu poderia dizer desaforo mais ainda para aquela mulher. Então, assim, eu escolhi orar pela vida dela. Eu escolhi ouvir a voz de Deus. Então, assim, eu tornei a vida daquela mulher melhor. Então, assim, eu tornei a vida daquela mulher mais fácil. Então, assim, qualquer pessoa que hoje estiver passando por qualquer problema ali, por mais que seja uma empresa que ela representa o Evangelho, mas alguém ali dentro sabe que tem um cristão dentro. Que na hora da dificuldade, na hora da dor, ela pode contar comigo para me orar por ela. Ela pode contar comigo para colocar o pedido dela na minha mão e eu vou orar pela família dela. Então, assim, nós temos que nos tornar a referência que nós estamos. Nós temos que ser referência do reino de Deus. Muitas das vezes a gente quer ser crente dentro da igreja. Só que a nossa missão não está na igreja. A nossa missão está lá fora. É tornar a vida do outro melhor e mais fácil, irmãos. Muitas das vezes as pessoas tratam a gente mal no emprego, no serviço. E qual é a nossa tendência? Qual é o nosso impulso? É evitar. Mas olha, você tem algo que a pessoa não tem. E quando aquela mulher, ela falou isso comigo, perguntou, fez essa pergunta, que eu senti ali, estou jantando, e eu falei, como que pode uma pessoa ver algo em mim, que nem eu mesmo estou vendo, mas que o outro consegue enxergar isso dentro de mim? Aí eu falei, isso é Deus. É Ele. É Ele que está aparecendo no meu lugar. Então, tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu estou com a presença de Deus na minha vida. Então, assim, procure facilitar a vida do outro. Porque quando a gente começa a fazer isso, Deus começa a nos abençoar. Deus começa a mudar a nossa história. Deus começa a transformar as nossas vidas. Deus começa a nos levar por um caminho onde Ele quer que nós estejamos. Por um caminho que Ele quer que nós caminhamos junto com Ele. Direção que Ele quer nos colocar. E quando a gente entende que Davi ele era um pastor, só que Deus ele tinha um propósito para Davi. O propósito de Davi era ser o rei de Israel. Interessante. Você já se perguntou, não seria mais fácil Deus pegar e tirar a vida de Saul e dizer, pronto, agora vou colocar Davi no reinado? Não seria mais fácil? Não seria melhor? Mais rápido? Só que assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Nós temos que aprender a esperar. E esperar com paciência. Porque quando a gente espera com paciência, paciência é uma virtude que gera dentro da gente. A paciência é uma virtude tão grande que gera dentro de nós. Quando a gente aprende a ter essa virtude da paciência, ela gera um crescimento tão grande dentro das nossas vidas, que a gente aprende a caminhar nos passos de Deus. A gente começa a caminhar nos braços dele. A gente começa a caminhar na vontade dele. E esquece da nossa. Porque Provérbios 16 vai dizer, é o plano sobre o coração do homem. Isso nós temos certeza. Mas o texto não termina assim. O texto termina dizendo, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. A resposta vem dele. Então assim, Davi, ele foi ungido por Samuel para ser rei, só que ele ainda estava continuando, seguindo o mesmo percurso todos os dias, de apacentar as ovelhas do seu pai. Imagine se Davi ele aceitasse e dissesse, não, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, Deus ser rei, eu vou ser rei de Israel, e acabou, você está aqui, vou ficar esperando o braço cruzado o dia acontecer. Não, Davi ele continua, seguindo a sua caminhada, fazendo os seus afazeres. Interessante, irmãos, que a gente, quando você chegar em casa, você quiser ler, o que chama a minha atenção é que muitas das vezes a maioria das pessoas, ela age dessa forma que eu vou falar agora para vocês. Quando Saul está ali naquele confronto
o gigante Golias, e ali está surgindo a oportunidade de Davi. Deus está gerando uma oportunidade, porque não é o homem que gera, a oportunidade quem cria é Deus, para você chegar onde Ele quer que você esteja. Quando ele chega ali, e os irmãos estão no confronto, Golias do lado, falando, levando afronta todos os dias para o povo de Israel. O pai de Davi chega para Jessé, chega para Davi e diz assim: olha, Davi, hoje você vai pegar ali um jumento, carregue com muitos queijos, pega ali, um tostado de farinha, carregue esse jumento, leve vinho, leve tudo, entregue uma parte para o rei, entregue uma parte para o comandante do exército de Saul. E vai cedo, viu? Vai cedo. Imagine, irmãos, quantos filhos hoje os pais dizem: olha, vai fazer isso. Ah, vou não. Oxe, tem fulano de tal, tem Bertão, tem Cicrano. Por que só eu? Porque as coisas só acontecem comigo, só manda eu. Não é assim que nós agimos. Ou até tem uma empresa encarregada de dizer: fulano, faça isso. Esse aqui você precisa fazer. Aí você diz: rapaz, o cara parece que está de marcação comigo. O cara parece que só me enxerga. Parece que só tem o da empresa. Parece que eu tenho que fazer tudo. As nossas atitudes mudam o nosso destino. Muda o nosso destino. A forma que nós nos comportamos perante a sociedade, perante o nosso emprego, perante o nosso patrão, perante o nosso amigo, perante o nosso irmão, muda o nosso destino. E a Bíblia nos ensina isso em várias passagens. Não existe uma passagem mais linda e mais marcante, maravilhosa para nos ensinar isso. É a história do povo de Israel quando sai da terra do Egito. A missão era chegar ali, mas a murmuração, a reclamação muda a rota, muda a direção do povo. O povo começa a ir por outro caminho. O povo passa perto da terra prometida, mas não entra. Por causa de quê? Murmuração, reclamação. O povo só reclamava. Deus pega e muda a rota das nossas vidas. Mas quando a gente aprende a agradecer, Davi vai com muita alegria, irmãos. Davi vai com muita alegria no seu coração visitar o povo, visitar os seus irmãos e levar aquele mantimento tanto para Saul como para o comandante. E quando ele chega ali, a oportunidade, a gente muitas das vezes encontra perante lutas, batalhas da vida que nós enfrentamos, derrota, fracasso. Imagine se Davi olhasse para aquele gigante e dissesse: ixi, rapaz, pode esquecer que o povo de Israel está na mão dos filisteus. Mas quando a gente tem um Deus que nós servimos, um Deus que nos ama, um Deus que está presente em nossas vidas, nós não tememos a dificuldade, nós não tememos a luta, nós não tememos a perda, nós não tememos as tempestades da vida. Porque quando a gente aprende a andar e a caminhar com Deus, tenha certeza que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que a oportunidade está ali, a oportunidade está dada. E Davi desperdiça? Não. Mas veja que toda oportunidade tem uma recompensa. Você vai ver que todas as oportunidades têm uma recompensa. Eu estou lendo agora o livro de Daniel. Terminei o livro de Jeremias agora. Estou lendo o livro de Daniel. Eu parei para ver e fiquei me perguntando que em todas as provas, em todas as dificuldades, em todos os obstáculos que Deus levanta sobre a vida do homem, sempre tem uma recompensa sobre a sua vida. Satanás e Mesaque e Abednego cai dentro da fornalha. Deus estava ali junto com eles. Aparece ali um anjo dançando junto com eles. Quando eles saem, eles têm uma recompensa do rei Nabucodonosor. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei estava com o coração partido. O rei estava com o coração amedrontado, com medo, angustiado, porque ele amava Daniel. Mas veja que ele diz: Daniel, ao Deus que tu serve, peça para ele, busque nele, clame a ele para salvar você da boca do leão. Peça para ele. E Daniel é jogado. E veja que Daniel é colocado sobre todos os prefeitos e todos os governadores. Sabe por quê? Quando Deus o levanta, Deus tem algo maior na tua vida. Então nunca olhe para a luta, para a prova, olhando para ela como uma dificuldade, como um empecilho, mas olhe para ela como uma oportunidade
que Deus está te dando, que Deus está te treinando, que Deus está cuidando de você naquela hora, para você vencer e você receber a recompensa que Deus tem para a sua vida. Deus é assim, irmãos. Só não entende quem não quer. A Bíblia nos ensina dessa forma. Veja que Jesus diz que se a gente perseverar até o fim, temos a recompensa que é o quê? A salvação. É salvo. É a recompensa da salvação. Nós temos que perseverar todos os dias. Todos os dias nós temos que matar um leão. Todos os dias leão, a gente tem que enfrentar, tem que lutar, tem que passar por cima. Para quê? Para a gente vencer as dificuldades, as lutas e garantir a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Então, irmãos, quando Davi ele encontra, chega perante o exército de Israel está de um lado, os filisteus estão de outro. Veja que Davi ele era interessadozinho. Davi não vai por qualquer coisa. Davi primeiro ele chega e diz: cá, quem matar esse gigante? Ele já está com certeza, né? Ele já tem certeza. Ele diz: quem matar esse gigante? Ganhará o que em troca disso? O que é que ele vai receber, a pessoa que matar o gigante? Qual é a recompensa? E aí o pessoal diz: olha, Davi, quem destruiu o gigante, tanto ele como sua casa, a casa de seus pais, serão isentos de imposto. Não pagará imposto algum. E o rei recompensará ele com muitas riquezas, com muito ouro, com muita prata, e além disso, dará a sua filha em casamento. Davi diz: olha, o negócio está ficando bom, a coisa está ficando boa. Aí Davi chega mais na frente, pergunta para outra guarnição: e aí, quem me deixou em gigante, o que vai receber? Eles falam as mesmas coisas atrás da gente. Então, irmãos, toda luta que nós enfrentamos, nunca olhe ela como um fracasso, como uma derrota. Nunca olhe para ela achando que Deus, Ele quer te desmerecer, achando que Deus, Ele não está olhando para você, achando que Deus não tem cuidado de você, achando que Deus deixou de te amar. Não. Olhe para as dificuldades, para as lutas, como algo, como uma oportunidade que Deus está te dando para você vencer e para você se tornar uma referência, para você se tornar a boca de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque todos que Deus chama, Deus dá uma voz. Todos que Deus chama, Deus dá uma voz. Interessante que eu vou dizer para vocês, ano passado, eu estava morando ali ainda na Jeromel, na casa do irmão Antônio, e no mês de setembro para outubro, eu saí do trabalho, cheguei em casa, chegava a trabalhar pela parte da manhã, eu cheguei em casa e eu gosto, amo ler tanto a Bíblia, que é o meu principal, ler demais, gosto, amo, é algo que está dentro de mim, porque foi a minha dificuldade na infância. Na minha infância, a minha maior dificuldade, a minha maior dor foi a falta da leitura. Por quê? As pessoas diziam que eu era burro. Que nada, você é burro. Você nunca vai passar de ano. Levei 5 anos na quarta série. Já estava até pedindo já um diploma de conclusão. E as pessoas diziam, cansei de ouvir os meus colegas diziam: rapaz, tu é burro, tu está nessa série de novo. E as pessoas passavam e iam e estavam engolindo. Só que em 2000, eu falei para Deus o seguinte: falei, Deus, me levanta e me dê sabedoria para que eu possa me tornar uma referência. Eu só preciso de sabedoria. Se o Senhor me der sabedoria, o resto eu faço. Eu só preciso que o Senhor me dê sabedoria. Só que assim, eu achei que Deus iria soprar e a sabedoria entrar e acabou. A gente imagina coisa. E aí eu achei que Deus iria soprar e a sabedoria. E aí eu passei, irmãos, a ler o livro de Provérbios, acho que umas 20 a 30 vezes. Esse ano eu já li 2 vezes novamente. Porque o livro de Provérbios fala mais sobre sabedoria. E aí eu fui pegando gosto pela leitura. Fui comprando livro hoje, nunca gostei de ler. Tinha pavor de livro. Mas Deus foi me dando a sabedoria que eu precisava. Fui comprando um, fui comprando outro, fui comprando outro. E eu peguei esse gosto pela leitura. Tanto pela Bíblia, quanto pelo livro. O que acontece? Só que eu tinha um trauma muito grande na minha vida, que eu sou filho, né, de
adotativo. As pessoas dizem que o meu pai realmente é o meu biológico, que me pegou para criar. Só que a minha mãe já era outra. Nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Sandra já conheceu. Só que assim, meus pais de criação nunca chegaram para mim e disseram: você é filho de criação, você nunca me falaram. Só que assim, as pessoas na rua me falaram, me contavam. Eu cresci com esse trauma. Nunca quis saber da minha mãe, tinha raiva, pavor dela. Só que aí agora, ano passado, eu estava vindo de casa, do serviço, e aí entrei em casa, Sandra chegava mais tarde, chegava mais cedo. Tomei banho, sentei na mesa e fui fazer o que eu sempre gosto de fazer: ler a Bíblia, e depois ler o livro. Eu li a Bíblia e peguei um livro para ler. Estou lendo o livro e daqui a pouco Deus falou no meu coração. Eu disse assim: Silvério, eu quero fazer algo com você. Só que eu preciso que você se liberte, que você tire esse mal dentro do teu coração. Eu preciso que você tire, preste muita atenção quando eu falo com você. Eu quero que você tire esse mal de dentro do seu coração. Eu quero que você tire essa mágoa, esse rancor dentro do seu coração. Porque isso impede de eu trabalhar. Isso impede de eu fazer o que eu quero fazer na sua vida. Irmãos, e era por volta de umas 4 horas da tarde. E eu sozinho ali em casa, trancado. E eu caí no chão e comecei a chorar. Comecei a chorar. Deus começou a falar no coração. Deus começou a falar comigo. E eu comecei a chorar. Pedindo perdão para Deus. Pedi para Ele arrancar esse mal, esse rancor de dentro do meu coração. E para Ele perdoar tanto minha mãe e para mim perdoar a ela. Não conheço, não sei quem é, não tive o prazer de conhecer, mas eu nunca tive. Só que assim, hoje eu tenho desejo. Depois que eu perdoei, eu disse: Deus, perdoa ela, porque assim ela me jogou, ela me jogou. Mas mesmo assim eu li a mão do Senhor, porque o Senhor preparou uma família, linda, maravilhosa, Deus nunca deixou faltar nada. E assim a mão do Senhor estava em primeiro lugar na minha vida. E beleza. Aí, depois que se passou 15 dias, aí eu estou em casa e Deus disse assim para mim: Silvério, eu vou fazer algo com você. Eu vou te dar uma voz, tá? Aí eu disse: amém. Ele disse: você vai escrever um livro. Você vai escrever um livro. Só ouça e escreva. Só ouça e escreva, porque eu tenho algo para você. Eu peguei, parei tudo, falei: Deus, se o Senhor não tiver esse negócio, se não for para engrandecer o nome do Senhor, que o Senhor me tire desse projeto. Mas se for para engrandecer o nome do Senhor, se for para mostrar, levar as pessoas, tornar as pessoas melhores, tornar o mundo melhor, me dê a mão aqui e vamos fazer a sociedade. Eu quero que o Senhor seja meu sócio nesse negócio, nesse projeto. Irmãos, e de lá para cá levou um ano. E eu procrastinando, Deus falando: bora agora pegar o livro, procrastinando. E assim, em uma semana eu escrevia 1000 palavras. E para quem é autor sabe que a gente faz por palavra, né? O livro, você sabe a quantidade de páginas por palavra. Eu não sabia nada disso, não entendia nada disso, estou começando a aprender agora. E aí eu peguei e comecei a escrever, procurei autor, procurei gente para me ensinar, no YouTube, vou ali, vou aqui. E Deus me deu o livro. Eu consegui escrever. O livro está quase pronto. Mas eu vou dizer para vocês: foi uma luta, foi uma dificuldade, foi uma renúncia muito grande. Sabe, ter que renunciar a muitas coisas para me dedicar ainda mais. E eu falei: Deus, agora eu preciso do nome do livro. Preciso do nome do livro e algo que venha chamar a atenção das pessoas. Porque não adianta ter um livro por ter. Quero ter um livro que esse livro vai correr o mundo todo. E ele disse para mim o seguinte: ele disse: velho, segundo o coração de Deus, é o título do livro. Ele disse, por ele novo, perguntei para Deus, ele disse: segundo o coração de Deus, é o livro. Mandei o livro, procurei, bate na porta de um, bate na porta de outro e nada, bate na porta de outro e nada. E quando foi, faz um mês, vai fazer um mês agora, eu disse: Deus, se o Senhor prometeu, você é fiel. Toda porta que eu mato, a porta se fecha. Vou de um, não está certo. Ninguém quer pegar o livro para editar. E aí disse:
Quando você dá o passo, eu coloco o caminho. Quando dê só o passo, e eu coloco o caminho. Só se preocupe em caminhar e confiar em mim. Eu liguei para a editora, falei com ela, e a editora é cristã, ainda melhor ainda. Eu disse: rapaz, eu tenho um livro aqui para você dar uma analisada, ver se é do interesse de vocês. Ela disse: você vai olha aí, tem PDF, tem PDF já, está tudo pronto. Se precisar mudar alguma coisa, vocês que vão fazer, que precisam mudar, porque está grosso ainda. E eles pegaram, fizeram o livro, está preparando o livro. Eu acredito que agora em dezembro a gente vai lançar o livro segundo o coração de Deus. Então assim, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo isso para vocês. Nem para mim me engrandecer, porque eu não preciso disso. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso da presença. A gente só precisa da presença de Deus em nossas vidas. Quando a gente aprende a confiar em Deus, quando a gente aprende a dar o passo, por mais que tudo pareça difícil, eu perdi casa, perdi gado, perdi loja, tinha uma loja na Bahia, perdi tudo. E por último, o oficial de justiça chegou, pegou meu carro e levou. Estou lá em casa, ele estava dormindo, de boa, cansado. O cara chega para mim, espera. Eu disse: Deus, por que está me chamando? Aí a vizinha de cima disse: rapaz, eu acho que ele está aqui. Porque ele não sai, ele só sai na hora que sai para trabalhar em 1 hora. E eu levantei, cheguei lá, 3 camaradas, um oficial de justiça e 2 caras de mão. Aí eu falei: foi o quê, rapaz? Aí não, porque eu sou oficial de justiça, como a gente estava assim, e você está com esse parceiro do carro atrasado. Eu disse: realmente, eu estou precisando levar o carro. Aí ele disse: viemos para buscar e vou te levar. Aí eu disse: peraí, então deixa eu lá dentro, pega a chave, tirar as coisas de dentro. Então assim, aquilo que é vergonha para você ou para mim, Deus já está dando glória para as nossas vidas. O que se é decepção, a gente acha que é decepção, que é vergonha, não se preocupe, dê só um passo e deixa o resto que Deus faz em favor das nossas vidas. Deixa que Deus abra o caminho, deixa que Deus cria caminho, deixa que Deus dá a direção, e você só vai seguir a vontade dele. E eu falei: e a vergonha? Porque a gente fica com vergonha, nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós somos crentes, mas nós não somos de ferro. Aí eu falei: poxa, todo mundo olhando para mim, para mim. Aí fui lá, peguei as coisas do carro dele, entreguei a chave. Aí ele disse: não tem como recorrer e tal. Essa coisa foi: leva o carro, vai em paz, porque a porta que o fecha, Deus me abre 10. Eu acredito nisso. Eu acredito desse jeito. Então, assim, aquilo que é minha dor, Deus está tornando em vitória. Então, não olho como dor e nem como sofrimento. Então, assim, você vai ver que a oportunidade, quando surge na vida de Davi, é através disso, através da dificuldade. Veja que ele tinha um grande problema para resolver, mas a confiança dele estava nele? Não. A confiança dele estava em Deus. Veja que quando ele vai enfrentar o gigante, é ali que está o momento de glória dele, ali que está o momento que ele vai ser reconhecido, ali que está o momento onde Deus vai tornar ele referência naquele país, é aquele momento. Veja que agora Davi vai ser elogiado por todos. Veja que Davi agora vai ser visto com um olhar diferente. Sabe por quê? Porque Deus tem desafio para a gente vencer, para a gente ser superado, para a gente superar os nossos desafios, nossos medos. Então, assim, o nosso medo, na nossa dor, Deus está usando para a gente se superar e passar para um novo nível, um novo passo. Porque Deus tem algo melhor para as nossas vidas. E Davi chega ali e diz: em mim, tu vem ao meu encontro com lança, com espada, com tudo que tu quiser. Mas eu vou te, eu vou na tua direção, em nome do Senhor dos Exércitos. E a história de Davi, ela muda naquele momento. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que aprender:
sermos referência onde estamos, seja na igreja, seja no seu trabalho. Não importa que a pessoa te pisou, te xingou, te tratou mal, tome o mundo dela, tome o dia dela melhor. Faça isso, que isso vai alterar. Isso vai mudar a tua rotina, a tua direção. Deus vai te pegar na mão e vai te levar para onde Ele quer te levar. Nunca regride. Nunca trate a pessoa porque ela te tratou mal. Nunca trate ela mal. Porque Jesus nos ensina isso. Faça para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você. Isso é a palavra de Jesus. É Ele nos ensinando. Quando a gente aprender a essas coisas, a fazer para o outro aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente, aí o mundo começa a se tornar melhor e Deus começa a agir através das nossas vidas. Deus ele começa a trabalhar, Ele age dessa forma. É a forma, a maneira de Deus trabalhar essa em nossas vidas. É essa. Nós já somos salvos, entregamos a nossa vida para Jesus? Sim. Mas veja o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assemelha-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram o vento, deu um grande impetuoso contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, forte, não foi abalada, porque estava firmado na rocha, que é Jesus. A confiança de Davi estava nele? Não. A confiança de Davi estava naquele que pode todas as coisas. Amém. E eu quero dizer para você nessa noite: não queira viver os teus sonhos, mas peça para Deus: Senhor, me ensina a sonhar com teus sonhos. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém. Quando a gente entende isso, tenha certeza que Deus ele vai te levantar como boca, como porta-voz dele aqui na terra. Tenha certeza que esse São Francisco ele vai ser diferente através de você, porque Deus vai te tornar uma referência neste lugar. Amém. Tenha certeza que Deus vai mudar a história dessa igreja. Sabe por quê? Porque você vai se tornar uma referência neste bairro, nessa igreja. Então, não coloque a tua confiança nem em carro, nem em cavalo, nem em cavaleiro. Coloque a tua confiança em quem pode te responder, em quem pode resolver os teus problemas, em quem pode agir em favor da tua vida, em quem pode guardar a tua família, em quem pode realizar os teus sonhos, em quem pode levar cura para aqueles que estão necessitados, em quem pode restaurar aqueles que estão caídos, em quem pode dar vida àqueles que estão mortos. Só Ele pode transformar as nossas vidas. Então não temas e creia somente em Deus. Amém. Mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: todos os dias eu não vou lhe dar um modelo, mas eu vou lhe ensinar uma receita que pode mudar a tua vida. Todos os dias, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço: Deus, preciso de sabedoria hoje para me lidar com as adversidades do dia, para me lidar como eu posso ensinar as outras pessoas, sabedoria para mim compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração com outras pessoas, sabedoria para mim saber entrar e sair do meu serviço. Eu preciso de sabedoria todos os dias. Quando você começar a pedir para Deus sabedoria para tudo isso, e a segunda coisa é: Senhor, eu consagro não só o meu dia, mas a minha semana, eu consagro nas tuas mãos. A Bíblia diz que se nós fizermos isso todos os dias, consagrar tudo o que nós temos, no momento que a gente aprende a consagrar tudo o que nós temos na mão do Senhor, Ele esqueça que Ele está trabalhando em favor das nossas vidas. Então, por que tu levanta de manhã e não consagra o teu dia? Sabe quanto livramento Deus te dá durante o dia? Vários. Então aprenda a consagrar Ele. Levantou, acordou, agradeça, peça sabedoria, peça por Deus: Deus, eu consagro a minha família, meus sonhos, meus projetos, tudo nas tuas mãos, e Deus vai honrar a tua vida e a tua família.
Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite de paz maravilhosa. E essa é a convida do pastor. Eu acho que o louvor vai cantar em alguns. Então, pode vir aqui na frente.